Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês nessa aula sobre as leis de Deus. E, como o nosso colega colocou aqui, o sentir, né? O convite é o sentimento, porque quando a gente procura entender o que são as leis de Deus, nós procuramos entender a nós mesmos. Nós procuramos entender ao próximo. Nós procuramos entender a natureza, a essa conexão que nós todos estamos submetidos, a essa dimensão que nós estamos frequentando. Tudo isso tem a ver com as leis de Deus, porque Deus está em nós. A construção que nós fomos submetidos aos últimos 1.500 anos foi o de uma transformação de Jesus em Cristo. E quando você o faz, você separa e muito a figura de Jesus de nós. Ele então fica colocado a uma distância muito grande e nós achamos que não vamos conseguir alcançá-lo. Mas não. Se nós formos pegar e estudar a fundo qual é a verdadeira mensagem de Jesus, nós vamos perceber que era uma mensagem do amor, era uma mensagem da transformação, era a mensagem da iluminação. Isso está nos textos que foram queimados. A mandado do bispo de Alexandria e da igreja naquela época, quando nós passamos 1000 anos sobre a Idade Média, né? A Idade das Trevas, em que a luz foi apagada, a luz do conhecimento, mas hoje nós temos condições de conhecer a verdadeira mensagem de Jesus. E falar sobre isso é falar sobre as leis de Deus, porque ele foi, sim, o grande representante do ponto de vista de humano e também de espírito que aqui transitou nesses últimos 2000 anos, pelo menos, tanto é que ele divide a história da humanidade, né? Antes e depois de Cristo. Bom, as leis de Deus, divinas ou naturais, onde é que eu posso encontrá-las? Alguém já parou para pensar sobre isso? Onde estão as leis de Deus? Estão escritas? Alguém tem alguma ideia? Alguém já parou para pensar nisso? Está em algum livro? Está na Bíblia? Está no livro dos mortos? Está no livro de Buda? Onde estão essas leis de Deus? Então eu vou convidá-los a acompanhar comigo essa trajetória para nós encontrarmos onde estão essas leis. E nós temos de seguir um cronograma. Inicialmente, nós temos um objetivo geral, que é demonstrar a existência dessas leis de Deus, bem como o seu funcionamento na sociedade, mas também temos objetivos específicos, explicar o funcionamento das leis de Deus e seu alcance no espaço e no tempo. Começamos também a pensar aí em dimensão material, dimensão espiritual. Demonstrar que as leis morais de Deus são instrumentos para a harmonia universal, para não ficar o quê? Não virar uma bagunça como já houve no passado, né? Quando houve a situação de Moisés, que fez a primeira psicografia, né? Com o decálogo, as 10 leis do mandamento, é porque a humanidade estava perdida, né? O pessoal estava ali, sextou, esculhambou geral, então ninguém
Ninguém queria mais nada com nada, era só o prazer, o hedonismo. Então vieram aquelas primeiras leis para chamar a atenção. E vamos mostrar os níveis de percepção dessas leis. As leis de Deus. E demonstrar como se usa, como se convive. Desculpem aqui. Como se convive e se dialoga com as mesmas, de forma a alcançar a harmonia, que é o nome de nossa casa, né? Nós estamos no Centro Espírita Harmonia, dentro da Fundação La Harmonia, então tem tudo a ver esse conteúdo para vocês no ciclo 1. Bom, eu já fiz a pergunta, deu tempo para vocês pensarem, agora vamos ouvir um de cada vez para não ter confusão, pelo amor de Deus. Laísa me falou que às vezes, né, um quer passar na frente do outro. Vamos em harmonia responder. Cada um pode dar a sua opinião. Onde estão escritas as leis de Deus? Aí, ela deu risada aqui, já sabe, ó. Ela já está aí. Ela falou assim, essa é fácil, essa é fácil. Revele. Estão em nós. Oh, rapaz. Essa está comendo o livro mesmo, viu? Conhecendo o Espiritismo. Muito bem, é isso mesmo, está em nós. Não só na nossa consciência, para aqueles que já despertaram, mas também e principalmente no nosso inconsciente, já que 5% da nossa mente é consciente, 95% ela está no inconsciente. E às vezes esse inconsciente sobe, leva você, lhe conduz e você chama de destino. Nós temos de aprender a conhecer nossa mente para nos conhecermos. Essa era uma das primeiras mensagens de Jesus, autotransformação. Mas para se transformar precisa se conhecer, né? E para se conhecer precisamos saber, primeiro, onde estamos, o que nos rege. E aí vem a questão das leis de Deus. Elas estão na natureza, e nós somos parte da natureza. Podem ser entendidas quando observamos a mesma natureza, e estão principalmente em nós, porque nós somos o divino. Nós temos a imagem de Deus em nós, que nós chamamos de Imago Dei. Então, quando vocês forem, durante essa jornada maravilhosa aqui na ULI, na Universidade Livre do Espírito, independente da sua religião, a Universidade Livre do Espírito, vocês vão ter a oportunidade de conhecer todos esses capítulos que nós estamos aqui trazendo e discorrendo nessa aula. E a diferença entre as leis de Deus e as leis dos homens? Para vocês terem ideia, Moisés recebeu os 10 mandamentos. Depois a comunidade judaica se debruçou sobre aquilo e, no decorrer da sua evolução, geraram 630 e tantas leis. Imagine. Qual a diferença entre as leis de Deus e as leis dos homens? Alguém tem alguma ideia? Algum advogado aqui na turma pode ajudar. A lei de Deus, também conhecida como lei divina, ela é eterna, imutável, como o próprio Deus, perfeita, igual para todos, não tem distinção. Interessa se você é católico, protestante, espírita, ubandista, candomblé. Está inscrita na consciência dos homens e revelada em todos os tempos, de acordo com a capacidade de compreensão dos mesmos. Então, cada época nós temos uma cultura. Vocês vão estudar e aprofundar isso. Nós chamamos aqui, nos cursos, nos ciclos mais avançados, de Zeitgeist, é o espírito da época. Então, nós temos a influência desses espíritos da época. Então, os espíritos que
fizeram a decodificação lá do Evangelho para Kardec, há 160 anos atrás, chamado de Espíritos da Verdade, eles tinham uma compreensão. Hoje nós temos quase 200 anos depois, então nós estamos numa época diferente. Tá certo? Precisamos também ter essa compreensão quando formos estudar. Na lei divina, ou lei natural, abrange todas as circunstâncias da vida. Então, é o que nos rege aqui no dia a dia. Se você colocar aqui uma fruta, uma maçã, ela vai, se não tiver nenhum condicionamento, ela vai ali se definhar, apodrecer, e se tiver na terra, ela vai ser decomposta e virar substância orgânica, que gerará um novo ciclo. Isso é a natureza. Isso é uma lei natural. Não tem como fazer diferente. Todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. No Espiritismo, nós temos a definição de Deus como inteligência suprema, criadora de tudo. E esse Deus está em nós. Então, veja a nossa responsabilidade com a nossa humanidade, né? Com o nosso planeta, desde a nossa família até o nosso bairro, os nossos vizinhos, partindo para o trabalho. Tudo isso vocês vão ver. Essa é só a primeira aula para dar uma introdução sobre as leis de Deus, mas vocês vão ter depois um aprofundamento nos temas, pelo menos mais 3 aulas aí, em que vocês vão dissecar esses temas, essas leis, e vão sair daqui dando aula. Professores aqui dentro da Universidade Livre do Espírito. Meus amigos, diferença entre as leis de Deus e as leis dos homens. Alguém já conseguiu alguma ideia aí? Aí, nossa futura monitora aí. As leis de Deus, elas não mudam com o passar do tempo, e a dos homens, sim. Que coisa linda, rapaz. Anota o nome dela aí que vai entrar para a monitoria. Tudo indica que já está passando no teste. Mais alguém tem alguma ideia? Está lá no Livro dos Espíritos, né? Lei, norma, preceito, princípio, obrigação imposta pela consciência na sociedade. Do ponto de vista filosófico, é o princípio que deve guiar uma ação humana com o fim de dotá-la de caráter moral. Isso, então, aqui é as leis dos homens, por definição clássica, nós temos aí o nosso direito. Tá certo? E nós somos regidos por leis. Você tem as leis do trânsito, as leis, né, da vara de família. Você não pode infringir essas leis e você vai ter uma punição. Pelo menos deveria ter, né? Não pode roubar, não pode matar. As leis humanas são elaboradas por legisladores. Sofrem, portanto, periodicidade, modificações e adaptações à medida que a humanidade progride. Claro, se você for pensar que lá 2000 anos atrás, você tinha a lei que você poderia matar uma pessoa por sua honra, né? Se foi desonrado, você poderia matar. Você tinha os duelos em que a pessoa duelava e poderia tirar a vida da outra, e era um acontecimento normal na Idade Média. O senhor feudal tinha direito à primeira noite com a esposa do vassalo. Era lei. Mas, hoje em dia, a gente não aceita isso, né? Então, as leis mudaram. Então, nós temos esse tipo de situação. Nós temos de entender que, com o passar do tempo, a sociedade vai se modificando e novas leis vão sendo feitas e são submetidas, né, pelo legislativo a nós da sociedade, tá certo? Muitas têm participação. Hoje em dia a gente vê muito isso, né, na internet. Você volta e meia recebe um post ali, olha, tem essa lei aqui no Senado, na Câmara, vote aqui, apoio à proteção dos animais, apoio a tal causa. Então, nós somos o tempo inteiro até convidados a parar e pensar e poder atuar nesse tipo de situação, né?
Exemplo de leis que nós vamos entrar aqui, as leis de Deus, divino-naturais. As leis físicas. Isaac Newton foi um dos grandes clássicos da física, em que ele descreveu, né? Sentado embaixo da árvore, caiu a maçã, e os corpos são atraídos. A lei da gravidade. Então, essa lei aí, ela não muda aqui na Terra. Mas se já se viajar para o espaço, né? Você tem aquela brincadeira dos astronautas, aqueles vidros, né? Que eles não têm o efeito gravidade. Então, eles flutuam lá foguete não, como é? Estação espacial, né? Então, são leis físicas. Nesse planeta Terra, nós temos as leis físicas que são aplicadas aqui. Se você for para um planeta diferente, devido à distância do Sol, a influência da Lua, já vai ser uma situação diferente, tá certo? Eu me lembro que eu tive em um museu em que você tinha de ver seu peso, né, em Mercúrio, o planeta Mercúrio. Aí você olhava assim, o peso era totalmente diferente da Terra. É muito interessante. Então, as leis físicas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, apropriadas à natureza de cada mundo. Olha aqui a diferença, né? Se nós formos pensarmos em nossa galáxia, né, a Via Láctea, existem milhões de galáxias, né? Então, aquela velha discussão. Na próxima galáxia, que está mais próximo daqui da Via Láctea, será que vão ser essas mesmas leis físicas? Provavelmente não, né? Porque seria um outro planeta, outra situação. Essas leis físicas são as leis do mundo natural material. Essas leis seriam as mesmas, por exemplo, na dimensão espiritual? O que vocês acham? O espírito seria submetido a essa mesma lei física? Quem está lendo a literatura espírita aqui, né? Espera aí, um momento. Está sendo gravado aqui, você vai poder falar com sua voz, assim, de locutor. Bom, em uma aula passada nos foi dada que, assim como a água, ela tem vários estágios a depender da vibração que ela tem, certo? Ela tem um estado líquido, gasoso, né? Então, eu acredito que o espírito também, através da vibração, ele sofra essas leis, né? Diante dessas leis aí. Quanto maior a vibração, mais elevado o estado do espírito. Beleza, já falou aqui em vibração, estado do espírito, perfeito. Então a gente vai ver, né, quem está se aprofundando na literatura espírita, nós temos uma série fantástica, que é a série de André Luiz, em que vocês têm livros com muitas histórias, em que você pode verificar vários exemplos de situações em que essas leis são aplicadas, né? Situações em que você vê, por exemplo, situações em que um espírito muito elevado, ele vem para se materializa para aqueles outros espíritos naquela região mais densa, para ajudá-los em uma missão, né? Aí eles citam aqui, não, nós temos, além da região ali de onde eles estavam, lá perto do nosso lar, nós temos, inclusive, pontos de atuação dos espíritos em casas materiais dentro aqui do Brasil, por exemplo. Eles têm, lá no Rio de Janeiro mesmo, eles citam, olha, tem um ponto de atuação da nossa equipe que fica na casa de Dona Maria, que tem 3 filhos e é viúva. Os espíritos lá se reúnem e lá partem para missões para ajudar ali aqueles outros encarnados. Vejam que interessante, né? Então, eles tinham uma liderança que estava num plano muito mais superior, que vinha, usava uma energia, se materializava ali para eles, porque eles não conseguiam ver pelo padrão que eles estavam, mas ele conseguia descer ao padrão. Não, eu vou estar aqui com vocês e agora nós vamos partir para a missão. Tinham animais, né? Tinham veículos que eles usavam, tudo isso. Então, tem muita coisa interessante no mundo espiritual. As leis físicas são objeto de estudo e compreensão das várias ciências existentes, como a própria física, em que hoje vocês aqui vão iniciar uma jornada e vão quebrar o paradigma da física clássica. Aqui na ULI vocês vão ter acesso à famosa física quântica e vão aprender que vocês podem, sim, através do pensamento, co-criar o futuro de vocês.
Nós temos também a questão da química, com suas leis, né? A questão da própria biologia, astronomia e assim por diante. Então, as leis físicas são... Essa aí, principalmente a física clássica. Essa física clássica é o que a gente consegue entender mais facilmente das leis. Mas nós temos uma desconstrução que vocês vão ser submetidos com a física quântica, que tem muito a ver com as dimensões, né, que nasce lá no início de 1900, né, com Max Planck, e passa por Einstein, com os experimentos, tentando, através de se achar uma fórmula que pudesse explicar todo o universo. Mas que vocês vão perceber, lá pelo ciclo 4, 5, é que se vocês estão pegando nessa matéria aqui e fizerem um estudo mais aprofundado da mesma, a nível microscópico, vocês vão perceber que aqui existe apenas energia. Então, tudo é energia, inclusive o nosso pensamento. O nosso pensamento é energia. Por isso que nós temos de estar atento com o nosso pensamento, com a nossa vibração, porque nós podemos aí termos situações de brechas psíquicas e influências espirituais, para não dizer obsessão. Vamos falar de influência espiritual. Você vai andar com aquilo que você pensa, com aquilo que você chama, tá certo? Isso é uma lei. Tem jeito. Tem 3 livros super interessantes de Ivone Pereira, que é a série que ela tem, né, de Voragens do Pecado, com o Cavaleiro de Lumière e o Drama de Bretanha, em que você vê, na França, uma família de espíritos que encarnam e desencarnam, todos interligados, e com muita treta, em que você consegue perceber a questão das leis envolvendo. Você tem a questão da energia, a pessoa que, às vezes, um assassina o outro, mas ele amava a pessoa, ele perdoa, ele volta, mas a pessoa ainda não está conseguindo corresponder àquele amor, e a pessoa vai... É interessantíssimo, gente. Então, nós temos muita coisa na literatura espírita. Eu aconselho a vocês, não percam essa oportunidade de ampliar a consciência e poder estar lendo essa literatura, porque é muito interessante para você, inclusive, começar a despertar e perceber que aí do seu lado tem gente. Porque espíritos são pessoas, e pessoas são espíritos. Simples assim. Nada de querer botar no pedestal. Meu Deus do céu, fisicamente, eu estou lá embaixo, ele está ali porque ele pode flutuar, volatilizar, e eu não consigo. Ele tem uma lei física diferente da minha, ele consegue ler meu pensamento, ele consegue ver tudo. Não. Às vezes ele está ali do seu lado querendo apenas conversar, às vezes está querendo captar, ou então está sendo atraído por sua energia. Então, cuidado com os pensamentos, cuidado com as brechas psíquicas, ok? Vamos lá. Seguindo aqui, as leis morais. O que seriam as leis morais? Me digam aí, o que é que vocês pensam assim na cabeça? Lei moral tem a ver com o quê? Tem a ver com Deus? Ou tem a ver com os homens? Tem a ver com a cultura? Alguém chegou a... Você? Ah. Moral versus ética. Alguém já pensou? Aqui sabe. Aqui já ficou... Já vi aí que vai dar uma colaboração. Abra sua mente, pode falar. Tudo aqui tem a ver com princípios, aí, comportamentos. Boa. São as leis humanas mesmo, né? A gente, como a gente se comporta, como a gente se movimenta.
Perfeito, Acredito é isso nisso. aí. É isso aí. São as leis dos homens. Como a gente se comporta, como a gente se movimenta. Imagine que há 70 anos atrás, 60 anos atrás, tinha lá nas leis morais a ideia de que tinha o Manual da Boa Esposa. Vê se hoje vai poder publicar o Manual da Boa Esposa. Pelo amor de Deus. Né? As cartas de Paulo de Tarso, que foram modificadas, porque Paulo de Tarso trazia, junto com Jesus, a igualdade entre homens e mulheres, que naquela época não existia. O homem comia primeiro, a mulher comia depois. Não, mas Jesus disse, não, vocês vamos sentar juntos. Homem e mulher, vamos comer aqui todo mundo. E Paulo escreveu isso depois, mas foi modificado. Então, as leis morais, como minha amiga colocou aqui, ó, regras da vida do corpo, da vida do corpo e da vida da alma. São referentes às relações do homem com Deus e com o seu próximo. Então, são as leis do homem. Tá certo? Divisão das leis morais. Aí nós temos lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução. Está lá no Espiritismo, Allan Kardec trouxe. Aconselho a vocês que quiserem se aprofundar mais nesse assunto, um livro maravilhoso de Allan Kardec, A Gênesis. Ele traz dissecando isso aí tudo, até por ordem, que é muito interessante para nós que estamos estudando a doutrina. Tá certo? Temos mais aqui, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade. Vocês vão mergulhar profundamente nessas leis na sequência do curso. Hoje nós vamos fazer um passeio, por isso vocês podem falar à vontade, que hoje aqui não está cobrando nada, não está valendo ponto, mas pode ganhar ponto, isso é verdade. Isso aí Marie me falou, que tem ponto para quem se participar. Ó, mais lei. Lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade, lei da justiça, amor e caridade. Nós temos muitas leis. Mas, como eu falei com vocês, não fiquem com o sistema nervoso, porque vocês vão ter tempo e aulas específicas, como estão aqui representadas. Olha lá, ó, na aula 15 vocês vão ver lei do trabalho e lei do progresso. Aula 16, lei da igualdade, liberdade, sociedade. Aula 17, conservação, destruição. Vocês vão sair daqui categóricos nas leis de Deus. Vão chegar em casa, dando aula, vão chegar na vizinhança, o pessoal vai dizer, rapaz, você está aprendendo isso aonde? Você vai dar aquela risada. Ah, meu irmão, me siga. Cole comigo que você passa de ano. Não tem essa conversa? Pois é, aqui, na ULE, a Universidade Livre do Espírito. Vamos lá, vamos agora entrar aqui nos detalhes. Lei da adoração. Quem tem alguma ideia do que é lei da adoração? Eu, quando fiz o ciclo 1, aqui mesmo onde vocês estão, respondia, todo animado, é a lei que eu tenho por minha esposa, eu adoro minha esposa. Ganhei moral em casa, mas uma apagação aqui, né? Tudo bem. Quem tem ideia da lei da adoração? Quem já leu alguma coisa? Então pensa assim, Renata está aqui, eu acho que a Renata está aqui já com alguma coisa na cabeça, já pensou assim, pô, falo ou não falo? Fale, menina, vá. Se jogue. Ó, Alexandre aqui que está participando mesmo. A lei da adoração, para mim, é o reconhecimento que Deus é a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas, e que a Ele devemos gratidão, né? E que devemos estar frequentemente conectados a Ele para que a luz dele recaia sobre nossas vidas e sejamos, assim, encaminhados, né? Você é repetente, não? Ah. Rapaz, você está mandando bem, parabéns, viu? Parabéns. Ó, conexão do divino que há em cada um de nós. Então, quando você... Lembra de Gilberto Gil, né? Se eu quiser falar com Deus... Pronto, é isso.
Tem o quê? Tem de ficar sós, tem de fazer silêncio. Quem lembra a letra vai entender o que é essa conexão. Mas existem várias formas de conexão com Deus. Selma, me diga uma conexão aí. Como é que você fala com Deus? Através da natureza. Pronto. Alexandre, como é que você fala com Deus? Através da gratidão. Gratidão. Quem mais aí? Vá. Vamos aqui. Caridade. 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 Anderson. Amando o meu próximo. Amando ao próximo. Ah, que beleza. O casal aqui, Luciana. Já falaram tudo aí. No silêncio. Silêncio fala mais que 1000 palavras. É isso aí. Eu gostei. Que resposta linda. Isso é profundo, gente. Show. Deus ele está em tudo. Oh. Deus, na verdade, é energia. E energia é o que rege o mundo, é o que rege as coisas. É o campo eletromagnético, você falou da física, da matemática, do eletromagnetismo. Aqui no nosso lado aqui tem vários tipos de energia. Boa. Então, Deus tem tudo. Você olha para o vento, tem energia. Deus está ali. Chuva tem energia. Isso. O sol tem energia. As pessoas têm sua energia própria. Então, Deus é tudo isso. Perfeito. É o mundo, somos nós. É a maneira que a gente vê e enxerga as coisas. Que coisa linda, né, gente? Que intuição e inspiração. As duas coisas aí, porque eu senti que ela recebeu o sopro e foi. Não foi energia? Tudo é energia, isso aí. Tudo é energia. Ela foi brilhante. Gente, existe uma... Ó a sincronicidade. Existe uma energia que nos faz buscar Deus. Ó que lindo isso. Toda a civilização adora de alguma forma. Os mais antigos, lá nos primórdios, quando foram criados simples e ignorantes, que não tinham nem linguagem, eram só grunhidos, o que é que eles faziam? Para preencher o vazio, os fenômenos da natureza eram representados como Deus. Deus da chuva, Deus do trovão, Deus do vento, Deus sol, Deus lua, e aí vai. Isso aí tudo é lei da adoração. Você vê que isso aí vem dos primórdios. E nós somos o quê? Seres reencarnantes. Porque somos todos independentes do credo e da religião, espíritos imortais. Então nós vemos de uma caminhada, encarnando, desencarnando, na continuidade do eu, e temos a adoração, porque o divino está em nós. Daí veio aquela famosa frase, eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Tem isso? De que forma me conecto com o divino? Todos falaram aqui, e mesmo quem não falou, se conectou e deu exemplo que foi perfeito. Cada um tem seu modus operandi. Bem-vindo ao clube. Agora, nós ocidentais temos a dificuldade de fazer essa meditação, essa busca pela conexão, inclusive para ouvirmos nós mesmos. Isso é da nossa sociedade, né? Aquela mente inquieta, aquela voz que fica ali. Então é difícil fazer silêncio, né? Nós temos dificuldade de escutar o próximo. A maioria das vezes mal ouvimos, porque quando a pessoa começa a falar com você, você já está com o olho em outra coisa, já está pensando na sua mente, já responde. Todo mundo fala do curso de oratória, deveria ter um curso de escutatória. Ouvir o outro é dizer, olha, eu estou ouvindo você, eu estou escutando você, eu estou com você. Eu adoro você, eu amo você, porque meu amor é a mola propulsora do universo e a cura de tudo. Como dizia lá na carta aos Coríntios, né? É só o amor. É só o amor que conhece o que é verdade. O amor é o fogo que arde sem doer.
Renato também contou isso, né, Renato Russo, né? O amor é o fogo que arde sem se ver. É solitário. Antes que Marie brigue comigo, peraí. Lei do trabalho, vamos voltar para a rotina. Vamos voltar aqui. Ó. Lei do trabalho, aí é física, viu? Quem passou no colegial lembra. Olha lá, ó. Trabalho, força versus deslocamento. É fundamental para o desenvolvimento e progresso do espírito da sociedade. Trabalhar. Nós estamos aqui encarnados, temos de buscar o quê? Um propósito. É o famoso para quê? Para que você está aqui, cara pálida? Ah, não sei. Pronto, tudo bem. Não sabe? Pelo menos vamos resolver a vida chamada vida menor. O que é isso? É a vida comum que a gente está aqui submetido. A vida do encarnado. E para você resolver essa vida, você tem de ter alguma atividade. Já dizia? Isso lá, ó. Vovô Joel já está ali brilhando, já falou logo, para poder evoluir. Porque é importante o trabalho. Muito importante. Trabalho é energia. E você, mesmo trabalhando, às vezes sozinho, em home office, você está conectado e está transformando. Então, isso é muito importante. E permite adquirir novas habilidades, que é o que o vovô Joel falou aqui, que é a evolução. Então, quando você está trabalhando em uma área, você está ali exposto, você está se relacionando. Você vai ter dificuldades, lógico. Mas você tem de fazer o quê? Você tem de pegar essas dificuldades e acolher. Olhar para ela e dizer, opa, isso aqui, se está me incomodando, merece atenção. Eu vou olhar para isso, vou acolher e vou crescer. Você não pode entrar na mesma vibração do cara que chega lá negativo, o palco chega de energia negativa para você, e você vai responder a mesma moeda. Gritar, você vai gritar mais alto. Ele aumenta o som, você vai aumentar o som mais alto. Não, pelo amor de Deus, você vai entrar nessa vibe. É esse padrão que você está? Não, aluno da ULA não faz isso. Pelo amor de Deus, aí não. Aluno da ULA é diferente. O cara vem de lá e diz, isso aí é seu, meu irmão. Isso aí você não vai me atingir, não. Estou protegido, estou com energia. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Eu estou aqui adquirindo habilidades. Então, eu posso até, no início, vibrar com você, e depois eu vou olhar assim, não, eu vou me trabalhar para não entrar nesse padrão vibratório negativo. Vou fazer diferente. E assim é, primeiro desafio, em casa. Tem alguma pendenga em casa com algum irmão, irmã, pai, mãe? Ah, não estou falando, estou obrigado, não sei o que e tal. Resolva! Primeira missão é essa. Não precisa ter propósito de vida nisso, não. Se já tem isso aí, já resolveu isso, beleza. Amplia seu conhecimento. Quantos eu vi aqui? O exemplo clássico do nosso próprio fundador aqui, né, o Adenauer. Começou como engenheiro, foi desafiado do mundo espiritual. Só, tem uma missão aqui para você, eu topo, só que você vai ter de crescer em outras áreas. Engenharia só não vai dar. Ele, pô, é mesmo? É. Então ele, tá bem, beleza, o que tem que fazer? Precisa ampliar a consciência, filosofia, estudou filosofia. Depois precisa conhecer a mente, estudou psicologia. E aí vai. Então, vários aqui, quantos já mudaram de profissão no decorrer da encarnação? É isso. Desafios vão trazer o quê? Ampliação do conhecimento e adquirir habilidades. Antigamente, nós dizíamos o quê? No espiritismo clássico, a busca da perfeição. Sedes perfeitos. Perfeição para a gente aqui é habilidade. Habilidade é o quê? Você ter conhecimento para poder estar lidando com as várias dimensões da vida. Começa em casa, trabalho, lazer, social e vamos embora. Ó, a lei da reprodução, aí todo mundo sabe. Sexta-feira. Hã? Pô, velho.
Estampilha frase. Sexta, a lei da reprodução. Como é que o planeta vai dar continuidade? Quantos milhões nós já somos aqui? Bilhões. Alguém sabe? 8 bilhões de encarnados, né? E desencarnados? Pelo menos 4 vezes mais. 3, 4 vezes mais. Então, aproveite. Vocês estão aqui na elite, viu? Está encarnado aqui, tem fila lá para descer. Vamos embora, então aproveita. Está lá no Livro dos Espíritos, ó, questão 686. Sem a reprodução, o mundo corporal padeceria. Já pensou, todo mundo estéreo aqui? Acabar a sua geração, o seu nome de família acabou. Acabou. Eu tenho um colega que ele é descendente de húngaro, né? E é o último da linhagem dele. Moksari, o nome dele. Aí ele falou assim, rapaz, eu preciso reproduzir, senão vai acabar a minha linhagem. Aí ele agora tem 3 filhos, né? Bem legal. Toda vida nasce através da reprodução. Sem a reprodução não teríamos novos corpos e nem novos espíritos. Então, a lei da reprodução tem a sua finalidade, e hoje em dia a gente vê com o avanço da ciência que estamos fazendo milagres, né? Então, para vocês perceberem quais os desafios que nós temos. Mas é importante entender que está lá no Livro dos Espíritos a importância da lei da reprodução. Existe um grande movimento hoje em dia também de casais que não querem ter filhos, né? Ou então de grandes civilizações que, às vezes, até já limitaram o número de filhos, como a China, né? Não, só pode ter um filho. Aí depois vai liberando e tudo, preocupado com a superpopulação, né? A vida nasce a partir da reprodução, tá certo? E é seguida da lei da conservação. Então, você nasce, você vai ter aquela fase do seu corpo. Então, você tem condições, com a sua energia vital, fazer esse trabalho de conservação do seu corpo. Então, a gente vê muito o termo de, ele é um suicida consciente, a pessoa que está ali, fuma muito. Pô, vai ter, claro que ele está diminuindo a sobrevida dele, né? A energia vital dele está sendo consumida. A pessoa que exagera muito no álcool, esses vícios, né? Tem esse problema. Ou então aquela pessoa que gosta de viver perigosamente, né? Sempre está arriscando a vida, né? Tem alguns esportes radicais, aquelas pessoas... Volta e meia acontece, né? Eu tive alguns amigos que eu perdi assim. Eles gostavam de viver perigosamente. Pô, pega de moto, pega de carro, bebendo. Pô, cara, você vai ver que você está exposto, né? Isso é estatística, né? E essa lei da conservação? Você, com seus 50 anos, aí você pode falar. Nildete, lei da conservação. Aqui, Nildete. A Nildete estava pensando aqui, eu vi. Ela falou assim, isso é minha cara. Ai, ai. Lei da conservação, entendo que é o contato com a natureza, com o que é saudável. Boa. Você tem cara que faz dieta saudável. Oi? Você tem cara que faz dieta saudável. Nem tanto. Está tentando, né? É verdade. Boa, gostei. Aí, ó, cuidar do corpo, cuidar da mente. Mens sana era corpore sano. Então, a mente, primeiro de tudo, porque a mente sadia, corpo sadio. Você vê muita gente que tem um corpo maravilhoso e a mente doentia. O Brasil é o primeiro lugar em ansiedade do mundo. Nós somos o maior consumo de ansiolíticos. E estamos entre o top 3 de depressão. Então, veja o que é o problema. A pessoa tem um corpo maravilhoso e a mente está com problema. Então, temos de trabalhar isso. Então, lei da conservação. Vamos olhar para isso. O que é que está acontecendo? Tá certo? Conservar a vida. Então, é procurar, dentro do possível, ter um cuidado com o seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar dos seus relacionamentos. Isso é viver, gente.
Cuidados com o próprio corpo está aqui, ó. Então, eu sei que é difícil tentar manter o peso ideal, né? Depois de um feriado, então, meu Deus do céu. Você foge da balança. Mas é importante. Exagerou no feriado, aquele jejum na segunda-feira, cai bem, viu? Cai bem. Quanto consigo preservar a minha vida e a dos outros? Olha a responsabilidade. Já não é só você, o olhar também já está no outro. Começa na família, lá no seu lazer, nos seus amigos, seu trabalho. São as dimensões da vida. Então, isso está dentro da lei da conservação. Opa. O que foi criado deve ser preservado. Olha a profundidade dessa frase, né? O que foi criado deve ser preservado. Então, nós temos de ter um olhar não só para nós, mas também por aquilo que nós cativamos, né? Saint-Exupéry, o autor francês, né? Tu és responsável por aquilo que cativas, o Pequeno Príncipe. Então, isso é interessante. Então, quem tem aqui seu pet, tem de cuidar do pet. Quem tem seu filho, tem de cuidar do filho. Não pode terceirizar. Não pode jogar para a babá eletrônica. Às vezes você está ali com a criança e está o pai e a mãe no celular e a criança pedindo para brincar, então toma um celular logo aí, tá bom, está tudo resolvido. Tome seus 30 que eu me dê meus 40, cadê meu troco? E aí? Então, se você teve o filho, responsabilidade. Autorresponsabilização, nada de terceirização, nada de botar culpa no outro. Isso é uma lei também. Lei da destruição. A gente está saindo de conservação e entra para a destruição. Aí é para quebrar, dar um nó no juízo, né? O que seria essa lei da destruição? Por que essa lei está aqui transcrita? Porque os espíritos trouxeram isso para Kardec, a importância da lei da destruição, que é um nome pesado, né? O povo vai destruir. Você? Para renascer aqui, ó. Para renascer, gostei dessa. Elabore mais um pouco aí. Quem pode ajudar? Aqui, minha amiga. Espera que vai chegar aí porque está sendo gravada. Você vai estar no YouTube e vai fazer sucesso. Eu quero é isso, meu irmão. Quando você faz uma analogia ao passado que você mostrou, a lei da conservação. Quando você fala conservação, tem um viés com a conservação da matéria. A fisicoquímica fala muito de você conservar. Aí você vai para destruição. Aí você já modifica a da conservação. Por exemplo, a internet veio, é um advento fantástico que veio para ajudar. Pegando um gancho no que você falou, olha, não terceirize, dando a babá eletrônica para os seus filhos. Então, não sei se você já observou, no restaurante, as pessoas estão ali conversando e cada um ao mesmo tempo com o celular. A criança está ali sozinha. Então, você faz uma analogia, algo que veio inovador, mas se não for bem utilizado, é destruidor. Isso vale para tudo na natureza. Perfeito. Excelente observação. Excelente. É exatamente isso. Vamos pensar que, às vezes, é criado com um intuito e tem um outro uso, tá certo? Mas a lei da destruição, a gente pode pensar assim, para ficar mais palatável, transformação e regeneração também. Então, se você pensar que nós temos uma finitude de recursos e nós temos 8 bilhões de pessoas aqui encarnadas, né, consumindo diariamente esses recursos,
nós temos de pensar que esses recursos podem ser transformados para serem regenerados também, inclusive nós. Então, nós temos um ciclo de vida, né? Terminou, você vai se transformar, se regenerar, para poder depois reencarnar. E as substâncias que estão aqui, né? Hoje em dia também é muito importante a gente lembrar, vocês vão ter uma aula específica disso, que é a aula de natureza, que vocês vão entrar a fundo nesse tema de conservação, toda essa parte ecológica, que é muito importante a gente ter essa consciência nos dias de hoje. Motivação para mudanças. Então, transformar, regenerar, é lembrar de que todo mundo faz isso aqui, mas está com vergonha de dizer. Aquele velho final de semana termina, sobrou a comidinha, chega a segunda-feira, quem é que vem para sua casa? Lavoisier. Nada se perde, tudo se transforma. Aí vem cada prato bonito danado, na segunda-feira você vem. Porque é isso aí, não vai perder. Então, tem o pessoal da alquimia na cozinha, né, que transforma aqueles pratos ali, e aí você vai ver você de novo comendo como se fosse tudo novinho, gostoso. Aí transformando, motivou. Regeneração da matéria, tá certo? É química, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, decompõe e volta. Não tem para onde correr. Tem para onde correr. Então, lembrar disso quando pensarmos na lei da destruição, que pode ser pensada como uma transformação e regeneração. Então, nada se perde, tudo se transforma, desde o alimento, ao corpo, aos outros seres vivos. Está tudo aí. Lembrar da floresta, por exemplo, né? As folhas caem, viram adubo, os frutos caem, germinam, os animais vão lá, polinizam as abelhas, os pássaros, tudo é conectado, né? A natureza é fantástica, são as leis de Deus, estão ali. Estão ali, às vezes a gente não percebe, né? Mas estão aqui o tempo todo junto conosco. O processo de destruir em mim para recomeçar. Isso aí já é mais profundo. O processo de destruir em mim para recomeçar. Então, para você destruir algo em você, você tem de se conhecer. Então, essa jornada que vocês estão começando aqui no ciclo 1 da ULI, vocês vão fazer uma grande viagem dentro de vocês mesmos também, além de ampliação da consciência para todo o universo do espírito. Selma. Quando eu vi lei da destruição, aí veio na minha cabeça ressignificação, ressignificar e autoconhecimento, porque é o que está bem se falando, né, atualmente. É verdade. Você foi para a palestra do Marlon Reikdal aqui? Não. Quando você falou isso aqui, me veio aqui, né? Que ele tem uma coisa bem interessante, né? Que é um psicólogo muito famoso aqui no Brasil, e ele tem um programa legal que é Vem para Dentro, né? Num canal do YouTube, Marlon Reikdal, e tem livros, e eu indico o livro dele, Em Busca de Si Mesmo. Se você falou em autotransformação, é um livro legal, só que é um livro grosso. Então, eu indicaria, para começar, um livrozinho fino, que é um livrozinho de cabeceira maravilhoso, que eu indico para todo mundo que quer fazer uma viagem interior, que chama-se O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. É uma viagem deliciosa. Se alguém ler e não chorar, me avise, viu? Que eu vou anotar no meu caderno, porque é uma pessoa que está diferenciada. O nome do livro? O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. Em Busca de Si Mesmo, de Marlon Reikdal. O espírito precisa de transformação. Selma falou aqui, ressignificar. Boa, garota, gostei. Foi profunda aí. Lei da sociedade,
Lei da sociedade. E aí? Tem alguém aí que já passou algum tempo isolado, em alguma vivência assim, tipo 1 ou 2 semanas? Você? Aí, boa. Pandemia mesmo, né? 2 anos, né? Eu não senti porque eu trabalhei todos os dias, mas quer dizer, senti também, porque eu trabalhei lá nos hospitais, né, que eu sou médico, mas você trouxe uma boa recordação. Isso aí mexeu com muita gente. Como é que você percebeu que você ficou depois da pandemia? Espera aí que você vai falar, eu gostei. Você estava querendo falar um tempão, eu estava percebendo isso. Aí, ó. Não, fiz várias reflexões. Só queria, já que eu peguei o microfone, né, falar sobre a destruição, né, no slide anterior, que a gente costuma associar coisas ruins, né? Isso. E na verdade a destruição ela é tão essencial quanto a construção, porque não é só destruir uma coisa ruim, mas são comportamentos inadequados, pensamentos já ultrapassados, perfeito. Então hábitos ruins. Então a gente precisa destruir para poder modificar essas questões. Sobre a pandemia, deixa eu refletir um pouco, aí eu falo, não sei. Coisa linda, Fernanda. Está vendo aí? Uma fênix aí, ó, estava aí, pô, assim, ela tem contribuição aí para dar. Alguém falou assim, pergunte a Fernanda ali, vá. Aí, está vendo? Viver em sociedade, essa lei da sociedade. Será que fora da sociedade nós vamos evoluir? Uma pessoa que está lá, naquele isolamento, a gente tem uma imagem que aqueles super monges, né, ficam ali isolados e tal. É uma evolução fantástica. Mas se botar ele no condomínio, e aí, meu irmão? Quando pisar no pé, como é que vai ser? A vida em sociedade favorece a evolução? Sim ou não? O que é que vocês acham? Sim. Aqui já vi que disse sim, sim. Tem alguém que já ficou 2 semanas sozinho sem falar? É uma vivência isso, Vespásina. Já ficaram? Alguém já fez essa daí? Aí você vai dizer que é bom viver em sociedade, viu? Porque você ficar sozinho com você mesmo não é fácil, velho. Dizem, inclusive, que é o pior dia, né? O dia que você se conhece, né? E eu acredito que cada um evolui de uma maneira, né? Se o monge está lá isolado, ele pode evoluir daquela maneira. Se o cara está no capão e escolheu viver daquele jeito, é porque ele vai aguentar a porrada dele. Se não aguentar, ele volta para a sociedade. Mas viver em sociedade é difícil pra caramba. Isso. Porque cada um tem uma cultura, cada um tem uma maneira, uma característica de viver. E eu acredito que você evolui muito mais quando você dá a cara para bater do que você fugir e viver consigo mesmo. Eu acredito que seja assim. Perfeito. Boa contribuição. Vovô Joel. Eu posso citar exemplos de obras. Boa. Entendeu? Quando tinha... Eu trabalhei em algumas obras de grande porte, né? E lá no Amazonas, no Projeto Jari, no Projeto Caraíba, aí no Polo Petroquímico. Então, em alguns desses projetos, como na Caraíba, por exemplo, eu vi assim, pessoas que, como a gente morava praticamente num acampamento isolado, era muita gente, 27, 28 mil pessoas. Nossa. Nas diversas funções. Então, pessoas que não tinham dificuldade de se relacionar, porque de noite a gente não tinha o que fazer, né? No meio de uma caatinga braba danada, você só via a zoada das máquinas. Então, um pessoal gostava de fazer churrasco, outro ia jogar futebol de salão, outro ia jogar carta, tá? Mas algumas pessoas que se isolavam, normalmente, eles suicidavam. Lá na Caraíba, por exemplo, teve 8 casos de suicídio. Aí, tá vendo? Rapaz, era incrível. Pessoas assim boas que você conversava, tá? E de repente você estava trabalhando e dizia, pô, fulano se suicidou lá no alojamento. Não, eu acho que cabe nesse negócio aí. Lá com certeza. No Amazonas também eu vi muito isso.
Com certeza, excelente depoimento aí, A né? pessoa viver sozinha, sem conversar. Eu já passei por isso, mas assim, 2 dias, assim, lugares assim meio... Isolado, horrível, né? rapaz. Você... Não é fácil. Eu estava em uma obra em Minas mesmo, eu lia praticamente o Estadão, eu comprava o Estadão dia de sábado para não ficar isolado, né? Aí li o Estadão todo. Não tinha internet, né? Não tinha internet. Então, Vocês veem aí, né, é gente? meio parada, Isso aí eu vi de perto. Com certeza. Bom depoimento. Ajuda mútua para a própria sobrevivência. Foi o que você acabou de falar aí, né? A pessoa que se isolou lá no acampamento, quer dizer, tinham 28 mil pessoas e a pessoa estava sozinha. Cadê o olhar para o próximo? Cadê o olhar para o outro? É difícil, né? Às vezes a gente não consegue, com tanta gente, né? E também a pessoa que está passando por dificuldade. Cadê o pedido de ajuda? Não pede ajuda, gente. Tem vergonha, né? Acha que é demonstrar fraqueza. Uma sociedade competitiva, essa lei da sociedade tem muita... Hoje em dia, é tudo, né, uma sociedade que exige muito performance, a sociedade da performance, né, meritocrática, né, do imediatismo, da produção, das metas. As pessoas não individualizam os elementos que estão fazendo parte do processo e temos esse tipo de problema, né? Porque somos humanos e diferentes. Então, é muito importante vocês que estão aqui, tendo esse tipo de oportunidade, fazer esse tipo de exercício, de olhar. Comece pela sua casa, na sua família. Eu mesmo, na minha família, tenho casos de depressão, com minha mãe, irmão, irmã. Então, eu sei que naquela minha família ali é um núcleo que eu estou encarnado ali, e tem uma depressão ali muito presente. Então, eu estou como médico, não é por acaso, né? Eu tenho de estar sempre atuando. Boa noite. Boa noite. Você falou sobre a questão da fraqueza, né? De você... eu acho que relaciona muito também com orgulho, né? Isso, perfeito. Boa colocação. Orgulho, né? Temos isso mesmo, né? Não é só da pessoa que está encarnada, às vezes já vem uma coisa enraizada, às vezes influências parentais, né? As expectativas dos pais em cima de você, as cobranças que nós mesmos nos fazemos, tudo por quê? Porque nós estamos dentro da lei da sociedade. E hoje em dia nós temos, como minha amiga colocou ali, a sociedade da internet, a sociedade das mídias sociais, a sociedade dos curtir. Então, do número de seguidores, como é que nós lidamos com isso? Isso é uma lei da sociedade no momento atual. Então, se você não tem seguidor, você é um fracassado. Acredito que a gente já está ouvindo isso dentro até da área médica. Tem pessoas que estão trazendo, os mais novos que estão chegando, não, eu não preciso fazer especialização, eu preciso de seguidor para ter sucesso. Você que não tem seguidor, aí você tem que estudar realmente, fazer especialização. Acreditem que está nessa pegada aí. Que é isso? Lei da sociedade atual. É espírito, mas nós não podemos nos contaminar com isso. Vocês que estão fazendo a Universidade Livre do Espírito vão aprender que o importante é você ser você. Primeiro, saber que, sendo espírito imortal, é libertador. Porque você continua. Você muda de dimensão, mas você continua. É você, espírito. É você. Ah, não consegui fazer o que eu queria nessa encarnação. Tudo bem, vai ter outra. Planeje. Planeje. Ciclo 9, vocês vão estudar planejamento espiritual. Então, gente, nós somos
Nós estamos dentro disso aqui. Dentro disso aqui. E, às vezes, uma coisa muito importante que são os algoritmos das mídias sociais. Prestem atenção, porque a internet é uma grande abertura do inconsciente. Olha o que está aparecendo no seu Insta, no seu Face, isso é você. Isso é você. Então, tomem cuidado com quem você está se tornando. Aprendizado com as diversas relações. Às vezes você foge daquela relação difícil, né? Isso é um aprimoramento. Nós somos desafiados diariamente e temos essa possibilidade de melhorar. Se você botar na cabeça o seguinte: eu quero ser amanhã melhor do que eu fui ontem. Ótimo. Comece assim, pequenos passos, mas não fique parado. Não deixe o outro paralisar você. Não tenha crença limitante. Você pode. Você pode. Por quê? Porque você pode progredir, porque tem a lei do progresso, é uma lei de Deus. Então você pode. Ninguém vai dizer que você não pode se autotransformar, que você não pode se destruir, ser fênix e reconstruir. Você pode refazer o ciclo e brilhar. Você pode ficar em silêncio e crescer. Você pode. Todos nós podemos. Acreditem em vocês. Despertem, ampliem a consciência. Saiam da mesmice. Saiam da coletividade. Sejam vocês. Está aqui no Livro dos Espíritos, questão 779. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. Então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros, pelo contato social. Então, se tem aquela pessoa na sua família com dificuldade, ajude. Não dê as costas. É uma oportunidade para você, você vai se ajudar muito mais do que ela. Se você tem uma pessoa no trabalho com dificuldade e tal, ajude. Se a pessoa está querendo dificultar a sua vida e tal, acolha e ajude ela. É um espírito que está precisando. Você vai receber em dobro, em triplo, em quádruplo. Você só vai crescer. Ninguém segura o amor. Ninguém segura o amor. Botem isso na cabeça. Então você tem a oportunidade de desenvolvimento com esse tipo de situação. Você sai da estagnação, você cresce. Você vai ter a oportunidade de ter mudanças em sua vida. Então, esses desafios não estão aí por nada, não. Eles estão aí porque são as leis de Deus e que nós estamos submetidos. São oportunidades de crescimento, de melhoria, de aperfeiçoamento, de evolução. É isso que nós temos de botar em nossa cabeça. O nosso aprendizado aqui, ele é crescente. Essa encarnação que vocês se encontram, que já vem de várias encarnações aí, você já foi homem, já foi mulher, já foi assassino, já foi padre, já foi isso, aquilo, missionário, tudo, meu irmão. Você vem na sua caminhada. Você está crescendo. Esse momento atual é o seu melhor momento. Não desperdice sua encarnação. Não fique de bobeira. Não fique paradão. Desperte. O fato de vocês estarem aqui numa sexta-feira à noite já é um grande passo. Não desperdice a oportunidade de frequentar as experiências já no ciclo 1 das mediúnicas. Esse contato com a dimensão espiritual, que vai o quê? São oportunidades de transcendência. Isso eleva você enquanto espírito. Você só tem a ganhar. E vocês vão ter a oportunidade,
quem quiser, inclusive, de trabalhar. Nós temos vários campos aqui de trabalho nessa área. E acreditem, nós, encarnados, melhoramos muito mais do que eles. Para a gente é uma bênção, vocês vão sair muito melhores, ajudando o outro. Lei da igualdade. Lembrem-se, somos iguais, já evoluímos muito. Nós vimos de uma sociedade que até pouco tempo atrás, 1800, tinha gente que era escrava. Imagine, você tinha direito, era lei, você podia ter lá quantos escravos você quisesse, imagine que loucura. Castigar o escravo no pelourinho na frente de todo mundo era normal, era lei. Nós já evoluímos muito, mas ainda estamos em guerra. 2 grandes guerras atualmente, imagine. Em pleno século XXI, guerras por religião. Lembrem de Jesus, pelo amor de Deus, Jesus disse que precisava de ter alguma terra sagrada, alguma igreja, alguma pessoa intermediando o contato com Deus. Não. Em nenhum momento ele fala isso. A mensagem dele era, em todas as parábolas, transformação, autotransformação, autoiluminação, conhecimento e amor. Era isso. Como é que está? Por quê? Porque ele sempre disse, nós somos todos iguais. Naquela época em que a mulher era discriminada, Jesus fazia esse acolhimento. Tanto é que vocês têm, isso não foi publicado, não foi permitida a publicação porque foram os livros queimados do chamado Evangelho, ou livros apócrifos. Nós temos descoberto, em 1945, uma biblioteca inteira, que foram os monges do deserto, lá no Egito, que esconderam na cidade de Nag Hammadi. Pasmem, o Novo Testamento é baseado em 16 livros. Só nessa biblioteca existiam 52 livros. Existiam evangelhos que nós não tínhamos conhecimento, como o evangelho de Filipe, Tomé, de Pedro, o evangelho de Maria Madalena. Quem ouviu falar nisso? Não foi permitido que chegasse a nós. Mas está aí hoje em dia, está na internet, você compra. E o que você vai ver nesses textos? Uma coisa muito simples. A mensagem que, principalmente, os povos chamados gnósticos trouxeram, que era a mensagem de Jesus, era simplesmente autotransformação. É você com você mesmo, se transformando e atuando para melhorar você e o outro. Através de quê? Do amor. Não precisa de igreja, não precisa de padre, não precisa de clero, não precisa de cânone, não precisa de credo, nada. Somos todos criados simples e ignorantes. Então, isso é uma mensagem para você entender o quê? Não se culpe por seus erros. Errou? Peça desculpas. E não erre mais. E assuma. Então, não é culpa. O que é aí que nós precisamos? Responsabilização. Fomos criados simples e ignorantes e não podemos ficar culpados. Por quê? Porque nós já vimos na literatura, toda espírita traz isso em vários livros, principalmente a série que vocês podem ler de Emmanuel, através de Chico Xavier, várias séries lá de Abre Cristo, Renúncia. Muitos espíritos faziam coisas muito ruins, se sentiam culpados, desencarnavam e aí se planejavam devido à culpa que eu tenho de me modificar e tenho de pagar porque eu errei. É aquela ideia do karma. Então, eu matei você com a mão esquerda, com a faca, então, na próxima encarnação, eu vou vir com a mão esquerda
miada, pequenininha, para poder não conseguir lhe matar. Precisa se destruir no corpo para poder pagar? É isso? Não, isso é coisa do passado. Errou, olha, errei, perdão. Não vou fazer mais isso. Então, em vez de já que eu matei, eu vou vir como médico e vou salvar vidas. Vou trabalhar lá na Cruz Vermelha, vou trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Vou fazer diferente. Eu não preciso me punir para poder fazer isso. Somos diferentes em nossas escolhas diferentes. Então, ninguém é igual a ninguém. Não procure exigir do outro o que ele não tem. Você só leva uma pessoa até onde você chegou. Somos pessoas diferentes, então vamos respeitar as diferenças. O espírito é livre. O espírito já encarnou homem, mulher. Pode ser que agora esteja encarnado, esteja com dificuldade em ser mulher, queira virar homem. Daí, é livre. Quem é você para julgar? E aí começa o ódio, a homofobia. Não, gente. Esses espíritos precisam de acolhimento. Eles são diferentes, têm dificuldades, estão sofrendo, precisam de acolhimento. Vamos acolher e não dividir. O livre-arbítrio pode mudar o seu planejamento, foi o que eu falei. Teve um personagem que fez isso. Pela culpa, eu fiz mal nas vidas passadas, então eu vou nascer nessa vida com a deficiência, com paralisia cerebral, eu vou ficar sem poder falar, sem fazer nada, preso numa cadeira porque eu fui muito mal. Não vou nem conseguir falar. Tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso. Por quê? Porque ele se impregna tanto na sua mente da culpa, se sente tão culpado, que ele transforma o seu perispírito, e quando ele encarna, ele vem com aquela deficiência que ele planejou. Não, eu vou vir assim todo lenhado para poder não fazer mal a ninguém, porque eu já fiz muito mal. Olha a culpa aí. Então, isso o quê? Isso é planejamento mal feito. Não. Seja inteligente. Eu fiz muito aborto. Então eu tenho de pagar. Teve um espírito que fez, eu não vi muito aborto, tenho de pagar. Então ele queria voltar sem as mãos. Aí o mentor falou assim, não, você não fez isso. Você vai voltar agora fazendo obstetrícia, acolhendo quem está chegando. É mais inteligente, né? Ele, é mesmo. Não se culpe, não. Errou, não faça mais aborto, acabou. Agora, traga a luz, todo mundo que vai chegar por suas mãos. Olha que lição. É isso que a gente está falando. Porque se vocês não tiverem esse conhecimento, a gente vem de uma sociedade de culpa. Quem aqui não lembra? Minha culpa, minha tão grande culpa. E aí vai. Fernanda, espera aí. Só complementando que a culpa é diretamente ligada, associada às leis, às demais leis, né? A moral, a da sociedade, que é o que faz essa lavagem cerebral e que as pessoas se culpabilizam, né, por tudo. Isso mesmo, Fernanda. Essa lavagem cerebral. Isso aí a gente vem de milênios, né? Então, não é fácil desconstruir isso, mas é possível. E o primeiro passo é a libertação através do conhecimento, ampliação da consciência. Então, nós estamos fazendo isso aqui. Ô, Joel. Não, quando você falou esse negócio aí, do próprio camarada se punir, quer dizer que não são coisas que são decididas lá pelos espíritos superiores, por um castigo. Não. É o próprio cidadão. É você mesmo que se decide. É você mesmo que se decide. Às vezes você leva aquela culpa e aí você transforma seu corpo e pede uma reencarnação com essa transformação para você pagar pelo seu erro. Daí vem as definições de karma negativo, porque tem um karma positivo também, mas esse aí no caso seria um karma negativo. Então tem um clássico mesmo
lá nos livros da série de Emmanuel, em que isso, um mesmo, ele mata a pessoa, aí ele vem na outra encarnação com a mão toda... Ele não tem a mão direita, no caso, né, porque ele matou a pessoa com a mão direita, entendeu? Mas o inverso também pode ocorrer. Por exemplo, vocês estudaram reencarnação já? Então, vocês viram Ian Stevenson, né? Então, tem um caso mesmo que Ian Stevenson, que é um grande pesquisador de reencarnação, que ele traz a situação de uma menina que na encarnação anterior era um homem, era um mercador. Ele, numa cidade no interior, ele é assassinado por 3 ladrões, é esquartejado, jogado dentro de uma mala e pronto. Ian Stevenson foi, pesquisou, e aí a menina nasce como reencarnação dessa pessoa assassinada, mas ela foi vítima. Compreende? Ela foi vítima, mas ela estava tão impregnada da emoção, da energia negativa do assassinato e do esquartejamento, que ela levou isso, impregnou no perispírito. Quando ela reencarnou sem a conexão onde as facas passaram. Então, ela não tinha conexão entre o pé e a perna, entre a mão e o braço. Nos primeiros anos de vida, ela não conseguia, era toda mole, ela não conseguia andar, sentar, nada. No decorrer que ela vai crescendo, as conexões, músculo, osso, voltaram, tendões, e ela voltou, ela recuperou, mas ficou com marcas no corpo físico. Você olha para a criança, tem a marca no corpo físico dela, do local, na vida anterior, em que passou a faca fazendo esquartejamento. Vejam que coisa, né? Ela foi vítima, não foi o causador. Boa noite. Boa noite. Essa semana eu estava assistindo um vídeo no YouTube, um vídeo antigo de Chico Xavier, que ele dizia que os médiuns não, os irmãos que suicidaram, eles voltam e reencarnam com deficiências num novo corpo físico. Isso. Podem vir com problemas mentais ou deficiências físicas, por não ter esse direito de tirar a vida enquanto espírito encarnado. Era Chico Xavier, Hebe Camargo, e tinha mais outra pessoa entrevistando ele. Esses 3 ainda em vida, né? Que já se desencarnaram. Perfeito. Isso é uma verdade mesmo. É uma verdade que nós estamos querendo mudar. Por quê? Porque essa casa, esse centro, ele tem uma influência espiritual de espíritos que vieram com a ideia da trabalho mental, psicologia, o que nós chamamos de psicologia do espírito. Porque, se você não tratar a mente, vai acontecer isso aí que você acabou de falar, que é o que vem acontecendo no decorrer dos séculos. A pessoa se suicida e pronto, então ela vai ficar culpada. Tem até um livro interessante dessa série de Ivone Pereira, que uma das pessoas, ele se suicida de um desfiladeiro por amor, porque a mulher não amava ele se suicida. Na vida seguinte, ele vem junto de novo com a mulher, amando a mulher, que também não ama ele ainda. Tudo porque, na primeira vida dos dois, ele assassinou a família dela toda, ela guardou isso. Veja que minha coisa, ele se suicidou, caindo de um despenhadeiro, e ele, na vida atual, ele sofria convulsões, dores musculares e ficou paraplégico. Ele não andava, ficava numa cadeira de roda, e tinha convulsões, dores absurdas e tudo. E por quê? Por causa da impregnação e do sentimento de culpa e de ter tirado a vida. Então, o que é que nós estamos trabalhando aqui a partir de agora? Que se você teve esse erro, assuma o erro, responsabilize-se, mas não se culpe, porque a culpa é terrível. A culpa é causa de depressão, a culpa é causa de suicídio, a culpa é causa de doenças orgânicas, físicas, é terrível. Culpa é terrível. Uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui na caminhada é a não se culpar. Responsabilização, não culpa. Lei da liberdade. Aí nós temos o livre-arbítrio, né? São nossas escolhas. Então, você tem a opção de escolher o melhor caminho para você.
ninguém vai lhe forçar. E você tem responsabilidade por essas escolhas. Então, poxa, eu estou lá naquele meio difícil, comunidade pesada, o tráfico ali. Eu posso entrar no tráfico, eu posso tentar, se eu tiver a oportunidade de sair, eu posso sair. Mas, às vezes, muitos acham que é mais fácil ficar ali no tráfico, porque eu vou conseguir ganhar dinheiro, tal, ter o tênis da moda, tal. E fica, a criança, a vida média é 25 anos. Né? Quando você vai estudar aquele livro dos Falcões, né, que é um cara que trabalha muito na comunidade, ele mostra isso, né? Mas outros tiveram, não, eu tenho uma oportunidade, eu vou sair disso. E faz diferente, faz um caminho diferente, né? Lei da justiça, amor e caridade. Aí fica fácil, né? É gostoso, né? A relação comigo, com o outro e com o divino, em relação à justiça. A relação ao amor, entender quem sou, me amar, entendendo e respeitando o próximo. Nós temos de ter esse olhar para o outro, dentro da sociedade, nós vimos isso. E a caridade, que é a capacidade de ajudar quem tem menos e entende menos, né? Então, isso é uma coisa que é muito forte dentro da doutrina espírita, né? A caridade, a gente tem aqui muito voluntariado, nós temos vários campos de trabalho aqui, quem tiver interesse pode participar, e é muito legal. A ação de Deus no universo se dá por intermédio de suas leis, as quais atuam de forma harmônica e constante. A intervenção de suas leis é confundida como sendo o próprio Deus. Seu funcionamento não depende da crença nem das ações humanas. São leis gerais, universais e sempre ocorreram em todas as épocas da evolução. Adenauer traz isso aqui no livro de vocês. Outra coisa interessante é a questão daquela imagem que nós temos de Deus, né? Todo mundo tem uma imagem de Deus. Nós temos que ver que imagem é essa de Deus que nós temos. A maioria da população é católica, né? Então é aquela imagem que vem da igreja do Deus punitivo, ou então do Deus benevolente, do Deus que vai lhe ajudar se você for bonzinho, se você errar, ele vai lhe punir. Às vezes a gente já tem essa imagem, né? Mas ele é o Criador do universo, a independência da crença e a razão humana dos sistemas criados, inclusão e misericórdia antes de inflexão e fatalismo. Isso é uma coisa que é muito importante, principalmente nós que temos a base do catolicismo. As leis são eternas e imutáveis, visam o equilíbrio e a evolução do universo. A gente já viu isso aqui no decorrer da aula. Não são morais, que são as leis dos homens. As leis de Deus, ela tem, no sentido tradicional e conservador, mas as leis do amor, da paz, harmonia, visam bem a felicidade. Não a punição. Culpa, punição, aquela velha dupla que acaba com a gente. Na questão 614, Livro dos Espíritos, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve e o que não deve fazer, e ela só é infeliz que dela se afasta. Então, gente, está simples. Não precisa complicar. As leis estão aí, é só seguir o fluxo do que é bom e regado de amor. Sempre pense... Aqui outra situação. As leis divinas e naturais só foram reveladas por Jesus e antes dele para o homem já conheciam pela intuição? Olha o que os Espíritos respondem. Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-la desde os séculos mais remotos. Outra coisa interessante, nós temos, né? As leis de Deus funcionam de modo universal, ultrapassando qualquer limite de tempo e espaço. Nós, no entanto, nem sempre as compreendemos do mesmo modo. A gente tem essa dificuldade mesmo, enquanto pessoa, enquanto sociedade. E aí, quando tem manifestações sobrenaturais, né? Temor, medo, podem ser confundidas com a justiça e seus atributos humanos. Aí vem a questão da fatalidade. E uma coisa boa, o espiritismo, né? Que traz a concepção das leis de harmonia destinada à evolução e equilíbrio. Então, nesse ponto, o conhecimento da doutrina ele é acalantador, porque nos traz a ampliação da consciência e o entendimento que nós podemos evoluir. Mas veja como isso era já na antiguidade.
Há muitos séculos antes da vinda do Cristo, já eram ensinadas no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Isso na Grécia Antiga. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Boa sabedoria. Os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Aqui nós temos, na questão 619, né? Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Olha a resposta dos Espíritos: todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os que a melhor compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia compreenderão, porque é necessário para que o progresso se realize. Ou seja, nós estamos num caminho de evolução. Todo mundo vai chegar lá, cada um tem seu tempo, tá certo? Elas são as mesmas em todos os mundos. A gente viu isso, né? Que não, né? Depende dos habitantes. A percepção das leis de Deus depende do nível evolutivo em que as pessoas se encontram. Tá certo? Quanto mais compreendo, mais me relaciono e mais me integro às leis de Deus. Isso é interessante. E essa percepção é importante para quê? Não só em relação à moral, que é a lei dos homens da sociedade, mas também em relação à parte intelectual e à questão do processo evolutivo. Ainda a percepção: quanto mais atrasadas estiverem na escala evolutiva, atribuirão as ocorrências de suas vidas ao acaso. Olha que interessante. É o que a gente falou no início daqui da aula, na discussão, né? Sorte ou azar. Ou seja, se você não estudar, não se autoconhecer, você vai pensar que tudo é destino ou karma. Não é. Quanto mais evoluídos, mais percebem as leis como instrumentos da vida e da felicidade. Então, o caminho é quê? É evolução, gente. É não ficar parado. O homem, por estar sujeito ao erro, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar fazer o bem quando, na realidade, está fazendo o mal. Olha essa questão aí. Ó. Jesus vos disse: vede o que queríeis que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Ou seja, pense que você não faça com o outro o que você não queria que fizesse com você. Resumindo a história, é isso. Todas as civilizações, porque isso está onde? Isso está no nosso inconsciente coletivo, é um arquetípico isso aí. Né? Está na nossa bondade humana. Claro que nós temos pessoas que ainda estão muito atrasadas, né? Por isso nós estamos aqui na Terra ainda evoluindo. É suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma posição futura? Ou seja, vou ser bonzinho e vou garantir um lugar no céu? Não, cara pálida. É necessário fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tenha feito. Então é mais do que isso. Não é fazer a caridade com a mão direita para que a mão esquerda veja, para buscar a salvação. Não, é muito mais do que isso. É integrar a caridade ao espírito, para que ela se transforme em bondade. À medida que o espírito conhece as leis, sintoniza mais com o bem e com o amor. Se olhar a percepção, se olhar e percepção sobre as coisas se modificam, seus sentimentos se elevam e sua vida se torna mais plena e prazerosa. Quanto mais ele conhece as leis de Deus, melhor percebe o quanto é efêmero o corpo, o quão são insignificantes o egoísmo e o orgulho diante da grandeza da vida. O egoísmo está na raiz de todas as energias negativas, né? Isso está lá no Livro dos Espíritos. E para concluir, meus amigos, qual o objetivo final das leis de Deus? Essa vale 2 pontos.
educação. Boa, Alexandre. E evolução do espírito, meus amigos. É isso que nos move até aqui, a busca da evolução, a lembrança que somos espíritos imortais, existe a nossa continuidade, então nós temos tempo para fazer as correções devidas e podermos cada dia mais integrar essas habilidades que estão disponíveis no universo através das leis de Deus, compreendê-las e integrá-las à nossa essência enquanto espírito imortal. Pela atenção de todos, eu agradeço e uma boa noite. Entrego a minha chefe ali, Dona Marie.